Oi, galera, tudo bem? Normas da corregedoria. Hoje eu decidi. Ah lá, já é noite, esse pessoal de moto não para. Eu decidi terminar isso aqui. Ah, cansei dessa linha aqui. Não acaba nunca, tá? Então hoje vamos terminar, ok? Ai, vou bocejar. Desculpa, gente. Gente, sabe por que eu tô gravando? Tô gravando porque eu tô conseguindo entender as normas desse jeito, tá? Se tá ajudando vocês, ótimo. Acho legal, como eu falei em um dos vídeos aí, eu só preciso de uma vaga, tá? O resto eu deixo com vocês. Mas isso aqui tá me ajudando pra caramba. Porque os resumos que eu tô fazendo, eu tô conseguindo entender. Eu sempre tive um negócio com as normas da corregedoria que eu não conseguia. E agora eu tô conseguindo. E tá gostoso de estudar. Vou bocejar durante o vídeo, porque eu tô com sono. Mas eu quero terminar isso aqui porque eu não aguento mais. Mas é gostosinho de estudar, mas eu não tô aguentando mais. Então, terminar logo. Tá, então sem delongas. Deixa eu ver se tá gravando. Ok, bonitinho. Vamos lá. Do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Artigo 170. O desentranhamento de peças e documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Ok, vamos lendo e depois a gente vai lá para o esqueminha. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a manifestação intempestiva do peticionário, documentação evidentemente estranha aos autos, a la moto, bendita moto, vamos lá, pode passar, obrigada. É da buzina, filha não. Documentos que não tenham servido de base para a fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Nessas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que lançada a certidão de desentranhamento, vedada, proibida, a renumeração das folhas do processo. As peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos, ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício da justiça, devolvidos ao setor de protocolo, de tudo, lavrando-se a certidão. Vamos aqui. Beleza. Então, a gente tá no 170, certo? O que significa? Então, é retirar, né? O que é o desentranhamento? É documentos ou petições que foram juntados ao processo. Eles podem ser substituídos por uma cópia simples. Aí, por exemplo, um advogado ele juntou um contrato original ao processo. Aí depois precisa desse contrato, né? Aí ele pede ao juiz para retirar o documento e deixa uma cópia no lugar, ok? É aquele 171 que a gente leu. 170, agora a gente vai para 171. Que é a situações em que o documento retirado não será substituído por
cópia. Quando pera aí, gente, que eu acho que travou aqui, calma aí. A caneta não tá nem aparecendo aí. Ô, droga, peraí. Uai. Ah, hein? Coisa doida. Ah, mas a caneta não tá... Ah, tá. Foi mal, gente. Então, há situações em que o documento retirado não será substituído por cópia. Quando a manifestação... Não tá aparecendo pra mim a caneta, que estranho. Foi apresentada fora do prazo. O advogado não apresentou uma defesa depois do prazo legal. Aí o juiz vai mandar retirar o documento, tá? Aí também quando... Colocar o doc, tá? Mas é o documento não tem relação ao processo. Uma ação, vai lá, a gente coloca uma cobrança. Ela foi juntada lá nos autos. Aí, por engano, essa cobrança não tem nada a ver com o processo. Aí, esse documento, ele vai... Por exemplo, referente a uma venda. Tipo, é um processo de pensão, aí tá lá um documento de venda de um carro. Aí, tem nada a ver com o processo. Aí, vai mandar retirar, tá? Deixa eu ver. O documento não foi utilizado pelo juiz nem pela outra parte. Aí vai um comprovante. Ele é irrelevante. Tipo, não tem nada a ver. Irrelevante. Tipo, tem a ver com a causa, mas ele é irrelevante. Aí ele foi anexado junto. Mas ele nunca foi usado para fundamentar decisões pro juiz ou pela parte, entendeu? Aí, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, tá. Tá. O documento que não tenha sido de debate e fundamentação. Agora é um parágrafo primeiro. Aí, no parágrafo primeiro, vai falar que no lugar... Gente, eu tô com meu resumo aqui já, tá? No lugar do documento retirado, será colocada uma folha indicando que houve o desentranhamento. Importante, ó. A numeração das páginas não muda de uma para outra. Tá? Aí, por exemplo, a página 120. Aí, a 120 foi a retirada. Aí, no lugar dela, vai ficar uma folha informando a retirada. Aí, a próxima vai ser a 121. Parágrafo 2º. Se um documento foi colocado no processo errado, ele será retirado imediatamente e enviado ao processo. É um laudo destinado ao processo A. Aí ele foi juntado no processo B por engano, entendeu? Aí esse vai ser retirado e vai ser enviado
do processo A vai ser enviado para o processo B. Acho que a gente acabou aqui. As peças e documentos juntados por aqui. Então tá, mas aqui, ó, importante. Tem que fazer certidão. Tem que fazer certidão. Tudo que a gente faz, a gente tem que documentar, ok? Agora a gente vai para o 172. Deferido ou determinado de ofício, o desentranhamento caberá ao ofício de justiça. Desentranhar as peças, certificando-se manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega, intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias, prazo... Começar a gritar. Prazo! Se outro não for assinalado pelo juiz, a certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples, as peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregue ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado, proibido grampeá-las na contracapa dos autos. A devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termos nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Vamos seguir? Vamos. Não gosto de ficar assim, no final da folha. E é curtinho esse aqui, ó. Salvo motivada a determinação judicial em sentido contrário e os títulos de crédito, tá certo, fica dispensada a certificação do número do processo nas peças e documentos desentranhados dos autos. 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes e seus procuradores, mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias sob pena de destruição. Prazo. Ok? Então, a gente está aqui. A gente parou no 172. Eu vou aqui seguir nesse. No 172, que vai falar que quando o juiz autoriza a retirada de documentos, o cartório deve o quê? Retirar o documento e registrar o ato, né? Por exemplo, aí o servidor lá, tipo, o escrevente, faz uma certidão informando quais folhas foram retiradas lá dos autos, né? Então, o cartório deve guardar os documentos em local seguro, óbvio. Os papéis, eles vão ficar arquivados até serem entregues ao interessado, tá? O cartório deve avisar o interessado para buscá-los em até prazo 5 dias. Gente, prazo é sempre importante marcar, tá? Por exemplo, o advogado ele vai receber uma intimação para receber esses documentos, tá? Então, a certidão deve informar exatamente
quais páginas foram retiradas. Deixa eu ver aqui. 172. Não é isso mesmo. Tá, então a certidão deve informar exatamente quais páginas foram retiradas. Os documentos retirados devem ficar guardados em pasta própria, tá? Não pode ser grampeados, tá? Opa. Não. Opa. Grampeia. Tá? Não pode grampear. Porque eles vão sair de lá, né? E grampear vai zoar o documento. Quando... Meu Deus. Do nada. Apertei o botão da caneta, gente. Desculpa. Então, quando... Quando os documentos forem devolvidos, deve haver recibo. Tá, o advogado vai assinar, né, quando receber. Verde. 173. Ai, professora, por que você escreve tanto? Sendo que tem videoaulas que o cara só, tipo, lê e tal, faz, não sei o quê. Porque eu gosto de escrever. Eu gosto de ter... Ai, minha perna. Uma anotação. Pra eu tentar lembrar mais tarde. Fazer a minha revisão. Eu gosto assim. 173. Então, não é necessário escrever o número do processo nos documentos retirados, né, exceto, né, salvo determinação do juiz ou quando se tratar de título de crédito. Tá? Aí, por exemplo, uma nota promissória, ela vai ser retirada, ela pode continuar identificada, tá? Pode ter o nome. 174, acho que eu li. 174. Depois da decisão depois que a decisão se torna definitiva, o trânsito em julgado, tipo, acabou a sentença, o juiz já bateu o martelo, tá? Objetos anexados ao processo devem ser
retirados pelas partes em até prazo 30 dias. Lembra que quando as partes elas querem anexar uma prova e a um objeto, que tipo não é um papel, quem fica responsável é o escrivão pela guarda desses objetos, tá? Aí depois que tem a sentença, né, definitiva, ou o trânsito em julgado, esses objetos, eles devem ser retirados pelas partes em até 30 dias. Que nem o pendrive e tal, né? Coisas que não dá pra colocar dentro da pasta. Certo? Esse aqui eu já usei, 175, eu não usei essa cor, acho. Então, o cartório deve verificar regularmente os documentos retirados ou não juntados. Os interessados serão avisados para buscá-los. Aí que nem um advogado, ele vai receber um aviso para retirar uma petição, por exemplo, né? Eles sempre vão ser avisados. Aí no inciso 2, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. No inciso 2, fala que após 11 meses, sem retirada, será publicado edital. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ok. Opa, não. Tá. É 175. Tô vendo errado. Porque eu não li. Por isso que eu tô achando estranho. Eu tô passando meu resumo já sem ler o Word. Que engraçadinho. Desculpa, gente. Então, vamos lá. O escrivão ou servidor responsável verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados e petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. Quando constatar a existência de petições desentranhadas ou que por qualquer motivo não sejam passíveis de juntadas aos autos, acompanhadas ou não de documentos, intimará os interessados para retirar. Decorrido o período de 11 meses, contado da intimação para sua retirada, deverá ser publicado edital contendo o número do processo das petições, indicação se vierem acompanhadas de algum documento, os números dos processos, os nomes das partes e o nome do advogado, se houver, para retirada em 30 dias sob pena de inutilização. Prazo? Deixa eu abaixar aqui. Será enviada a cópia do edital previsto no item 2 à Ordem dos Advogados do Brasil, local, né, na subseção, que, observado o prazo indicado, poderá solicitar o encaminhamento de uma ou mais petições nele descritas, caso em que passará a ser responsável pela sua custódia. O procedimento previsto nos incisos 2 e 3 deverá ser realizado pelo menos uma vez em cada ano, devendo constar na ata de correção anual a data de publicação do edital e o número do expediente. Aqui, querendo ou não, é prazo. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, vai ser publicado edital, né, após 11 meses, se não retirar. Então, o edital vai informar quais documentos aguardam a retirada.
A OAB receberá cópia do edital. Qual OAB? A local, né? Da subseção dele. Esse procedimento deve ocorrer ao menos uma vez por ano. Devia ter feito em vermelho aqui, mas é isso mesmo. Tá? Então, a atividade ela será registrada na correção anual do cartório. Tá? Então, correição anual. Isso mesmo? A data de publicação digital no número do expediente. Beleza. Aí, aqui, deixa eu ver quantos minutos nós estamos. 26 minutos. Vamos tentar fechar mais um pouquinho aqui. Então, agora a gente vai falar do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica do acervo arquivado. Mas vamos voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver o negócio aqui que aconteceu. Ah, saiu. Voltou? Voltou. Então, vamos lá. Então, da questão da... Então, a questão que eu nem sei o que eu tô falando. Pera aí, vamos voltar lá. Que eu esqueci o nome do capítulo. Tá, desentranhamento das peças e documentos dos autos. Então, a gente, retirada dos documentos e das peças dos autos. A gente vai ter a retirada, né? Que foram juntados no processo. Eles podem ser substituídos por folha simples, tá? Então, se retirou documento ou petição, sai o original, entra a cópia, né? Caso um advogado ele peça o original de volta. Há situações em que o documento retirado não será substituído por cópia. Qual? A manifestação foi apresentada fora do prazo. A manifestação de querer retirar. Fora do prazo, não vai tirar. O documento não tem relação ao processo. Tipo, se é um documento que tem nada a ver com o processo, por que eu vou colocar uma cópia no lugar dele? Nada a ver. O documento não foi utilizado pelo juiz nem pela outra parte. O documento é inútil. Inútil, não tem por que ter cópia. E nem porque o original está lá também. No lugar do documento retirado, será colocada uma folha indicando que houve desentranhamento. Tá? A numeração das páginas não muda. Se a página 120 sai, lá vai ter um documento avisando que saiu nessa certidão e continua o processo com a 121. Se um documento foi colocado no processo errado, ele será retirado imediatamente e enviado ao processo. Tem que fazer certidão. Então, se um documento do processo A foi colocado na pasta B, ele é retirado. Mas eu vou ter que fazer uma certidão mesmo assim para avisar sobre esse erro. Quando o juiz autoriza a retirada de documento, o cartório, o que ele deve fazer? Retirar o documento, óbvio. Mas ele vai registrar o ato na certidão. Ele vai guardar esse documento em local seguro. Tirou o documento? Vou guardar em local seguro. E avisar o interessado para buscar esse documento em 30 dias. Uma das partes é interessada por esse documento, eu vou avisar, falar, ó, você tem 5, eu falei 30, né? Desculpa. Você tem 5 dias para vir buscar. A certidão deve informar exatamente quais páginas foram retiradas. A certidão tem que estar com tudo ali, ó, claro, tudo escrito bonitinho. Os documentos retirados devem ficar guardados em pasta própria. Não pode grampear, porque eu posso retirar eles de lá. Não pode grampear eles na capa. Eles têm que ficar guardados em uma pasta própria. E quando os documentos forem devolvidos, deve ter recibo, né? Assinatura lá do advogado que retirou, que pegou, ele vai assinar, ó, recibo que eu retirei. Não é necessário escrever o número do processo no documento que foi retirado. Salvo determinação do juiz ou quando se tratar de título de crédito. Se for um título de crédito, número do processo. Se o juiz mandou, número do processo, tá?
Depois que a decisão se torna definitiva, em trânsito julgado, sentença, juiz bateu o martelo, os objetos anexados ao processo devem ser retirados pelas partes em até 30 dias. Documento desentranhado, avisado, 5 dias. Objetos, 30 dias. O objeto é mais pesado, então leva mais dias para carregar. Vamos pensar assim. O cartório deve verificar regularmente. Nossa, minha letra é horrível. O cartório deve verificar regularmente os documentos retirados ou não juntados. Então, o cartório ele precisa ter essa fiscalização. Sempre verificar esses documentos retirados ou não juntados. Os interessados, né, os advogados ou as partes, serão avisados para buscá-los. Buscá-los em 5 dias, lembra? Documentos. 30 dias, objetos anexados. Se depois de 11 meses eles não retirarem, vai ser publicado um edital e a própria OAB local vai receber uma cópia do edital. Esse procedimento deve ocorrer ao menos uma vez por ano, porque ele vai ser verificado a correição anual. Então, aqui, esse aqui e esse aqui é que vai constar na ata de correição. Qual? O período de 11 meses, tal, edital. E a cópia para OAB. Vai ter que constar na ata de correição. Deverá ser realizado pelo menos uma vez a cada ano, esse procedimento. Ok? Ok. Esse aqui a gente consegue finalizar esse vídeo? Consegue. Então, agora, do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica, tá? Exposições gerais. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo nesse último caso, qual último caso? Decisão terminativa. A hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela, de que trata o artigo 304, parágrafo 1º do artigo de processo civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado quando não será comunicada a extinção. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, prazo. Findo o prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada. Vamos ler todos e a gente vai para o esquema, tá? Quando o cumprimento da sentença condenatória civil, se der em juízo diverso daquele que o proferiu, artigo 516 do CPC, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. É autorizado o arquivamento provisório do processo que se encontre em fase de execução de título judicial há mais de um ano, prazo, nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Calma que a gente já vai para o esquema, tá difícil, tá? Fica proibido, fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos no depósito do arquivo terceirizado. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo, objeto do pedido de desarquivamento, promovendo à unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. O interessado no desarquivamento será intimado por qualquer meio idôneo de comunicação da chegada dos autos ao cartório no prazo de 30 dias. Prazo? Opa, não foi? Nossa, ficou estranho. Por que ficou assim?
para a manifestação, bem como de que, decorrido o prazo, sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Desceu demais. É expressamente proibido o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos, ou mediante ordem judicial expressa. A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto de pesquisa. Então, aqui vai caber? Vamos ver, acho que sim. Então, aqui a gente vai falar da questão do arquivamento, né, do rearquivamento, desarquivamento e tal, e da questão da pesquisa histórica. Então, quando eu já escrevi, que é o 176, um processo só pode ser arquivado depois de uma decisão final, ou que encerre o processo. Tá? Depois da sentença definitiva ou encerramento dos recursos, aí sim pode ser arquivado. No 177, que após a publicação da decisão de arquivamento, quase que não sai. Depois do desarquivamento, o processo fica dias no cartório. Antes de ser enviado ao arquivo. A gente vai fazer uma releitura aqui depois. Resumo do resumo do resumo. 178. Se a execução da sentença ocorre em outro juízo, esse juízo será responsável pelo arquivamento. Aí, que nem a sentença foi dada em Campinas, mas se executou em São Paulo que vai fazer o arquivo desse processo. Então, esse aqui é qual? 178, vamos para 179. Quero uma cor diferente. Hoje eu tô das cores hoje, mas isso aqui acho que vai ficar tão assim, ó, vamos ver. Será que dá para enxergar? Deixa eu ver aqui na gravação do vídeo. Ah, dá sim. 179. Processos, acho que ficou claro, né?
mas dá pra chegar. Processos de execução sem bens encontrados por mais de um ano podem ficar arquivados provisoriamente. Nossa. Ué. Provisoriamente. Ficou feio do mesmo jeito. Tá, aí que nem o devedor não possui bens localizados. Aí o processo vai ficar guardado até ter novas informações. 180. Partes e advogados não podem ir diretamente ao arquivo. Arquivo, eu creio que fica em outro prédio, sei lá. Arquivo, fica porque é terceirizado. Então, é em outro prédio. Consultar processos. Tá? O pedido ele tem que ser feito no cartório. 181. Quem quiser consultar um processo arquivado deve pedir ao cartório que o desarquive. Mas, né? Pode haver cobrança de taxa. Tá? Uma pessoa precisa dar cópia de um processo. De 2010, vai. Aí ele vai solicitar o arquivamento, tá? Aí quando... Deixa eu só subir aqui. Quando o processo retornar ao cartório, o interessado será avisado, óbvio. Será avisado e terá 30 dias para se manifestar. Tá? Se ele não aparecer nesse prazo, o processo vai voltar. Se não, volta para o arquivo. Né? Esse cara tá me tirando. Ele pediu, não veio, vou mandar de volta. Tá? 182. 182. Processos em segredo de justiça
só podem ser consultados pelas partes autorizadas. Tá? E um terceiro não pode cessar um processo, por exemplo, de guarda de menor, tá? Eu sempre vou usar esse exemplo porque é sempre mais fácil. Tá? Aí pede também cópias, certidões ou retirada de documentos dependem de autorização judicial. Então, acho que 183. Usando várias cores hoje. (183) vai falar que pesquisas históricas são permitidas mediante autorização, certo? Aí agora, 184, cara, queria finalizar isso aqui agora. Oh, shit. Vai até aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 47. Vou finalizar agora, mas em seguida eu já vou gravar um aqui. Tá, até daqui a pouco.